Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Esse canal que procura sempre trazer o melhor da literatura para vocês todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos falar de um livro muito especial que está disponível aqui, ó, gente, gratuitamente no aplicativo Curitiba App. É o livro do Márcio Renato dos Santos e se chama A Cor do Presente. Olha só como eu tô moderna, né? Eu estou lendo no meu celular. Vou dizer para vocês que eu tinha uma certa resistência com esse tipo de leitura, mas acabei me convencendo de que é uma excelente opção. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, olha só que arte bonita da capa do livro do Márcio Renato dos Santos. É um livro da editora Tulipas Negras. Ele tem algumas ilustrações também muito bonitas, tá? E além de todo esse trabalho gráfico belíssimo, esse livro está disponível gratuitamente, pessoal. Então, ele está no aplicativo do Curitiba App. Você pode entrar, se cadastrar, é super simples. E ali você tem uma opção imensa de livros, todos da melhor qualidade, né? Temos, como eu falei, esse livro do Márcio Renato, temos outros livros de Helena Collodi, de Cristóvão Teza, de Paulo Leminski, até Shakespeare, a Divina Comédia e muitos outros livros que estão em domínio público. Esse específico do Márcio Renato dos Santos, ele estará disponível para leitura gratuita até o dia 23 de maio. Então vocês têm aí um tempinho ainda para ler. Eu garanto que vocês, se ainda tem algum preconceito com a leitura no celular, como eu tinha, vocês podem deixar isso para lá, porque a leitura é super agradável. O modo como o aplicativo ele deixa o design do livro fica super confortável para leitura. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Você consegue... Ó, aqui nós temos o sumário, né, do livro do Márcio. Aí aqui, como ele colocou os capítulos assim também na vertical, achei bem interessante. E aí nós temos aqui, né, as páginas de leitura, e aí você consegue, né, deixar maior, pode ler também, se quiser, nessa posição horizontal, que aí fica maior também, né. Então, eu gostei da experiência, confesso, ó, fica tamanho bem legal, né, para quem às vezes tem alguma dificuldade, porque é pequenininho. Então não se assustem, pessoal, com a leitura desse livro digital. Também existe a versão física desse livro. Mas se você quiser aproveitar e curtir de graça, né, aproveite aí que está ali no site do Curitiba App. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês também. E vamos falar então um pouquinho sobre o Márcio. Bom, eu conheci o Márcio Renato dos Santos na Quarentena Literária, um projeto organizado pelo Prosa Nova, do Luiz Andrioli, no ano passado. E desde lá, então, venho seguindo o Márcio nas redes sociais. Ele é um cara muito, muito gente boa. Entende tudo de literatura, entende tudo de artes em geral, de cultura. Ele é jornalista, escritor, editor, curador de eventos literários, tem mestrado na área de letras, né, na área de literatura, é membro da Academia Paranaense de Letras. Ele tem vários prêmios aí, né, tem o prêmio de mérito Fernando Amaro. Então é um cara que entende tudo aí de literatura, e o livro dele, esse em especial que eu li, A Cor do Presente, é fantástico. Bom, eu vou então falar um pouquinho sobre o livro, né? Ele é um livro de contos que tem a temática das relações humanas, né? Então tem contos que vão falar de ciúmes, tem contos que vão falar da hipocrisia da sociedade, tem contos que falam de vingança, da questão do desejo, né? Então eu gostei muito de todos os contos. Eu acho que o Márcio, ele tem uma característica, eu já comentei aqui, que eu gosto muito, que é a questão de você ser irônico de uma maneira inteligente, né? E tem muita referência, né? Como eu falei, o Márcio é uma pessoa que conhece muito
da literatura, então você vai lendo o texto dele, você vai reconhecendo, né, essa intertextualidade que ele faz. Então são duas coisas que eu sou apaixonada quando eu leio, que é a questão da intertextualidade, que é a questão da ironia e da leitura fácil, né? Quem escreve sabe que escrever fácil é difícil, né? É muito difícil você escrever de uma maneira fácil e com qualidade, né? Esteticamente e tudo mais. E o Márcio consegue fazer isso. Então é uma leitura muito agradável mesmo. E eu gostei principalmente por isso, assim. E outra coisa também que eu gosto quando mistura, né, com as outras artes, o Márcio ele brincou bastante aqui com as músicas, né, sempre permeando ali os contos dele, as músicas. Então eu achei muito bacana. E eu gostei de vários, assim, foi difícil para eu escolher qual que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu gostei muito do conto que dá título ao livro, que é A Cor do Presente, porque ele fala, assim, muito da questão, né, de como a sociedade, como as pessoas se deixam levar, né, muitas vezes pelos modismos, a perda da identidade, né, para você querer se encaixar no modismo que muitas vezes não é aquilo que você é, né, e a questão da própria hipocrisia, né, e ele fala muito ali no conto da questão dos manuais de conduta, né, quem é que dita esses manuais, né, e aí tem a brincadeira com a cor do presente, porque os personagens eles sempre tinham que estar se vestindo com a cor que era da moda, né, então se a cor era o cor-de-rosa, então você, nossa, jamais poderia estar com outra coisa, tinha que vestir cor-de-rosa. Se a moda era tomar uísque, você não podia tomar cerveja, né? E assim por diante. Então é muito interessante toda a crítica social que está em volta nesse conto, né? Eu achei muito engraçado também o conto chamado Eterna, né? Esse título achei fantástico, porque o personagem também ele era viúvo, né? E aí todas as namoradas que ele tinha, ele fazia com que elas se vestissem, né, como a falecida dele, então por isso a eterna, né? Também achei muito, muito divertido. Mas o conto que eu escolhi para compartilhar com vocês aqui se chama Subúrbios, porque esse aqui realmente eu me identifiquei muito por toda a questão, eu tô no doutorado agora, né, nesse ambiente acadêmico aqui, e senti muito essa crítica também, essa ironia, né, do Márcio aqui com os ambientes acadêmicos, e não só isso, né, mas com a questão da ascensão social também, né, mas principalmente eu escolhi esse conto porque ele traz tudo isso que eu falei para vocês sobre a intertextualidade, sobre a ironia, e vocês então vão entender do que eu tô falando aqui. Subúrbios. O carro para, o sinal está fechado e Sônia observa um ônibus da linha algum tempo depois, na Praça Mês da Gripe. Usou a linha por anos, mas o ponto final era na Avenida Newton Sampaio. Hoje, Sônia é uma historiadora reconhecida. Tem livros publicados, espaço na imprensa, emprego na universidade e vaga no Instituto de História. Mas uma parte de sua vida teve como cenário o interior de ônibus que a conduziam até os subúrbios onde nasceu e morou. O carro segue. O motorista, Roberto, pergunta se é para voltar para casa. Luciano, sentado no banco de trás, ao lado de Sônia, quer saber se a namorada está bem. Ela diz que sim e, dirigindo-se a Roberto, comenta que gostaria de jantar no restaurante Capitu Sou Eu. Luciano pergunta se ela gostou da peça. Sônia balança a cabeça, fala que a encenação foi excelente e abraça o namorado. Ao ver um ônibus da linha algum tempo depois, lembrou que durante alguns anos, após ir ao teatro ou a alguma palestra, era necessário, em algumas situações, correr até o ponto. Perder o último ônibus significava esperar 5, 6 horas até o dia seguinte. Geralmente, esperava o próximo ônibus parada no ponto final. Há 2 décadas, não havia tantos criminosos como os que hoje circulam pela cidade,
mas Sônia sentia medo ao atravessar madrugadas sozinha ou na companhia silenciosa de conhecidos e desconhecidos do subúrbio. A então estudante de história era uma das primeiras a sair do bar. Raramente ficou em espetáculos até o momento dos aplausos, e foram raras as palestras que assistiu até o fim. Também tinha que deixar a universidade antes do final das últimas aulas, e reprovou por falta em algumas matérias. Sônia sabe, e tinha consciência no período da faculdade, que a sua formação foi e ainda é um tanto precária devido aos movimentos que fez para não perder o último ônibus. O carro para em frente ao restaurante Capitu Sou Eu. Luciano sai, abre a porta para Sônia descer. O namorado fecha a porta e Roberto segue com o veículo até o estacionamento. O casal anda de mãos dadas até a porta do Capitu Sou Eu. Cumprimentam um funcionário e, acompanhados de um garçom, vão até uma mesa, a mesma que ocupam quando frequentam o local. Sônia não usa relógio. O visor do celular já informa sobre a passagem do tempo, e faz alguns anos, geralmente é uma das últimas pessoas a sair de um evento, até mesmo do avião. Diz para si mesma e para conhecidos que não tem mais pressa para nada, e lentamente passa os olhos no cardápio sem conferir nenhum item. Sabe o que vai pedir? O prato, o pássaro de 5 asas. Não confere o valor, nem o preço do vinho australiano sugerido pelo namorado. A historiadora coloca o cardápio em cima da mesa e observa o namorado realizar o ritual de aprovação do vinho. O garçom mostra o rótulo, tira aquela cápsula de plástico e em seguida a rolha. Despeja alguns ml dentro do cálice destinado ao atual namorado de Sônia. Ele balança o cálice, cheira o vinho, ingere os ml, retém o líquido na boca, hesita durante alguns segundos e então balança a cabeça afirmativamente, o que autoriza o garçom a despejar alguns ml no cálice que Sônia vai usar, e também no cálice que Luciano já utilizou. Sônia bebe um gole e pela primeira vez compara o ritual de aprovação do vinho ao seu processo de elaboração de um texto para jornal, revista, livro ou discurso. Antes de escrever, ela também segue uma espécie de rito. Seleciona citações, principalmente de autores de outros países, para apresentar a frase no idioma original, o que tende a impressionar alguns colegas e leitores. Consulta livros de vozes consagradas em busca de fragmentos, os quais reescreve, nem sempre fazendo referência à fonte. Isso faz com que o seu discurso encontre ressonância, uma vez que o público para o qual se dirige já conhece o conteúdo. Aprendeu com um professor, de quem tornou-se amante por uma temporada, que é fundamental usar lugares comuns e jamais, nem em pensamento, elaborar um ponto de vista original. O mestre amante também ensinou e ela aprendeu. Se não estiver segura sobre o assunto, elabore frases truncadas, as quais o leitor não vai entender nem questionar. O seu restrito público, de modo geral, aplaude até aquilo que não sabe o que é. Sônia e Luciano seguem em silêncio. Já provaram e aprovaram o prato, o pássaro de 5 asas, que harmoniza com frango, caponato de berinjela e massa ao ponto. Ao mastigar lentamente, em meio a alguns goles de vinho, a historiadora lembra que seu antigo professor e amante, o Armando, recomendou insistentemente que se ela quisesse triunfar no meio acadêmico e na sociedade, não deveria jamais apontar equívocos ou eventuais plágios alheios. Luciano pergunta se está tudo bem. Sônia diz que sim e bebe mais um gole de vinho. O namorado quer saber se ela está incomodada com a bolsa de estudos. A historiadora comenta que não. Fala que está tudo certo e bebe outra dose de vinho. Ele estende a mão direita e toca em uma das mãos dela. Sônia bebe água e lembra que precisa decidir se aceita ou não uma bolsa para fazer um curso de pós-doutorado. Está indecisa porque o professor Ramon, o sujeito que seleciona e aprova os projetos, já sugeriu mais de uma vez que ela deveria realizar um estudo dos subúrbios locais, endereços onde a historiadora morou,
e que ela não gostaria de revisitar, nem em pensamento, muito menos colocar em evidência por meio de um trabalho acadêmico. Um garçom traz a sobremesa, um petit gâteau batizado Novelas Nada Exemplares. Sônia prova, fecha e abre os olhos, bebe um gole de água e fecha outra vez os olhos. Gostaria de dizer para o Luciano que o pós-doutorado pode fazer com que ela se diferencie de colegas da universidade e do Instituto de História. Mas, devido a experiências anteriores, Sônia evita desabafar e compartilhar dúvidas com o Luciano. O Ronaldo, que acaba de entrar no Capitu Sou Eu, é um publicitário com quem teve um relacionamento. Outro ex da historiadora está no restaurante desde que ela chegou. É o Bernardo, um economista. Sônia desabafava e dividia angústias com Ronaldo, Bernardo e praticamente todos os homens com que se relacionou. Mas eles, em sua maioria ambiciosos, não davam a atenção necessária ou atrapalhavam os projetos da historiadora. Ao invés de companheiros, encontrou rivais. Por isso, conversa com Luciano, que é personal trainer, apenas sobre amenidades, o que para ela é suficiente. Eles transam bem, muito bem, e daqui a pouco, se não houver imprevisto, devem transar. Pelo menos essa é a expectativa da historiadora. Com um dos cartões de Sônia, Luciano paga a conta e o casal sai discreta e rapidamente do Capitu Sou Eu. O motorista Roberto pergunta se eles vão para casa. Sônia diz que gostaria de passear pelo centro. Antes de consultar o namorado, se ele não se importaria com o passeio. Luciano sorri e concorda, balançando a cabeça afirmativamente. Luciano toca em uma das mãos de Sônia, que deixa sua mão se entrelaçar com a do namorado por alguns segundos, e em seguida ela se afasta. O carro segue pelo centro e Luciano sabe que a namorada precisa ficar em silêncio. Sônia aparentemente está com o olhar direcionado para a paisagem, mas não presta atenção em nada. Planeja o seu pós-doutorado. A estratégia da historiadora é citar exaustivamente outros estudos a respeito de subúrbios, em sua opinião, mais cosmopolitas. Assim, tira o foco dos subúrbios locais e pode alegar que seu ponto de vista é complexo, amplo e, portanto, não provinciano. O sorriso de Sônia sinaliza para Luciano que a partir de agora ele pode se aproximar da namorada. Ele estende uma das mãos e ela retribui o gesto. Seguem de mãos dadas em silêncio. Nem o motor do carro faz barulho e Sônia relaxa. A digestão se processa. Ela tem confiança em seu plano para o pós-doutorado. Roberto, o motorista, entra em uma rua onde ela não passava desde o período em que pretende esquecer, mas que vai revisitar em breve, na estação que se anuncia com eventuais adversidades, mas também com novas leituras, movimentos, contatos e, quem sabe, até um novo namorado. Ela ainda se satisfaz com Luciano, mas sabe, isso também vai passar. Bom, senhoras e senhores, esse foi o conto Subúrbios, do Márcio Renato dos Santos, um dos 11 contos que compõem aqui o livro A Cor do Presente, que está disponível no aplicativo Curitiba App. Como vocês viram, é um conto que traz muita intertextualidade, né? Desde começar ali com a praça, o mês da gripe, o restaurante Capitu Sou Eu, os pratos que eles pedem, né? Aí tem a questão ali, Novelas Nada Exemplares. Então são muitas referências. É bem interessante da gente estar percebendo isso no conto, né? Eu gosto bastante. E tem também toda a questão, vocês puderam perceber aquilo que eu falei da ironia, da hipocrisia, né? A pessoa, depois que teve ali uma ascensão social, de querer negar o seu passado, querer esquecer o seu passado, ou quem sabe camuflar, né? Também toda a hipocrisia ali que ele coloca do meio acadêmico, mas que a gente pode trazer também para o meio literário, né? Nunca, jamais fale, né, de um equívoco de alguém, de um plágio, né? A gente tem a própria historiadora ali que ela procurava referências para o trabalho dela em autores mais renomados e nem sempre dava o devido crédito, né? E aí se passava por uma grande, né, pesquisadora.
E é isso, né? A gente percebe muito que às vezes as panelinhas são tão fechadas, né? Tanto no meio acadêmico quanto no meio literário, que acaba ficando sempre aquelas mesmas pessoas falando sobre as mesmas coisas, puxando o saco uma da outra, né? É, então isso é uma das coisas que acaba deixando muito pequeno esse círculo, né? Em vez de ampliar, de se trazer pessoas novas, de agregar, acaba ficando sempre as mesmas panelinhas. Então acho que isso é uma crítica bem pertinente que o Márcio faz. E como eu falei para vocês no começo, né, desse vídeo, eu não conheço o Márcio pessoalmente, conheci apenas no ano passado virtualmente, mas já fizemos alguns projetos aí, né? O Márcio tem um projeto muito bacana que se chama Às vezes aos Domingos, onde um escritor entrevista outro escritor, e ele me convidou para participar também, foi bem legal, né? E ele tá sempre chamando outros escritores. Eu acho esse movimento fantástico, né? De você estar trazendo outros escritores, um escritor entrevistando o outro, que ideia fantástica, né? Porque assim a gente consegue conhecer as pessoas pelo ponto de vista, às vezes, de outros, né? De amigos. Então eu acho muito bacana todo esse movimento que o Márcio faz. Ele tem, né, a Soma de Ideias também, que é um projeto dele, e a Tulipas Negras, que é a editora. Então, se vocês também gostaram desse livro, como eu falei, ele está disponível até o dia 23 de maio de forma gratuita, né? Não tem desculpa para não ler, gente. É super agradável de ler no celular, fiquem tranquilos. Eu também tinha esse receio. Ou então, se você ainda é daqueles que gostam do livro físico, tem também disponível, né, o livro físico, procurem aí, é só dar um Google, e eu também vou deixar aqui na descrição o link. Vale a pena, né? São 11 contos, assim, da melhor qualidade literária. Eu recomendo muitíssimo. Eu li apenas um aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler todos os outros. Um grande abraço, então, a todos que ficaram aqui até esse momento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que podem também aproveitar, né, dessa escrita maravilhosa do Márcio. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve também. Ativa o sininho das notificações para não perder nada. Deixe também seus comentários, é sempre muito bom ler o que vocês escrevem, ver o que vocês estão achando do canal, do vídeo, né? Então, muito obrigada e até a próxima!